sexta reunião pública da Câmara de Julgamento da GR, sessão ordinária do ano 2022, de 15 de nove de 2022. Eu pergunto à secretária se temos quórum. Sim. Passemos, então, ao primeiro item da pauta. Item 2. Apresentação e discussão da ata da 35ª reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 8 de nove de 2022. Eu pergunto aos demais membros se podemos dispensar a sua leitura, porque foi previamente distribuída. De acordo. Sim. De acordo. De acordo. Em votação, Aprovado. todos estão de acordo? De acordo. De De acordo. acordo. Secretária, para consignar que a ata foi aprovada por unanimidade. Passemos ao próximo item da pauta. Item 3. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Gilvan do Espírito Santo Batista. É o processo 2022, final 4307. Processo número 2022, final 4307, interessado viração para a UNA Limitada. Trata o processo do auto infração número 41468, lavrado em nome da empresa Viação para a UNA Limitada, com base no inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297-CG, por transportar passageiros em número superior à lotação permitida para o veículo. A empresa foi autuada no município de Caldas Novas por transportar 16 passageiros excedentes à capacidade permitida para o veículo, que é de 36 passageiros. Consta dos autos, anexo à auto-infração número 41468, a foto do veículo onde se vê claramente que o veículo estava com o número de passageiros excedentes para a sua capacidade permitida. O veículo de placa NLK 5648 foi caracterizado corretamente no auto-infração número 41168, inclusive com sua foto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 727/2022, IAR recebida em 8 de 8 de 2022. Notificada, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, alega em sua defesa: 1. Inicialmente faz um relato da autuação e entende que o auto de infração é nulo por não atender ao que dispõe o inciso 7 do artigo 18 da Resolução 297/2007-CG, ou seja, abre aspas, inciso 7, assinatura do agente autuante com sua qualificação, fecha aspas. 2. Menciona prazo para a notificação de que trata a Lei 3.800/2001. 3. Menciona a norma complementar número 9 de 1984, que entende ser aplicável ao caso exato. 4. Menciona também o decreto 2.521 de 1998, que trata do transporte interestadual de passageiros. 5. Ao final, requer o cancelamento da auto-infração. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto-infração número 41468. A linha no auto-infração número 41468 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Caldas Novas, Goiás, destino Rio Quente, Goiás, nos termos que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto 8.444 de 2015, que textualmente diz, abre aspas, artigo 51, o agente fiscal, no exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução do serviço de transporte coletivo rodoviário de passageiros, lavrará o respectivo auto-infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 1º. O auto-infração deverá conter também, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 2. Designação do percurso ou linha em que incorrer a infração. Superada esta fase, passa a análise do processo. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para a sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, 1. O auto-infração número 41468 está assinado na forma legal e o agente fiscal André Luiz Sardinha Tavares, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 419-638-901-59. 2.
Uma via do auto-infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado como auto-infração. 3. O auto-infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe obrigação legal de opor o ciente na segunda via. 4. Não se aplica ao caso em exame o que estabelece a Lei 3.800/2001, pois o serviço rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Goiás é regido por legislação própria e os atos normativos editados na forma legal pela GR. 5. A norma complementar número 9 de 1934 não se aplica ao caso exemplo, pois trata-se de dispositivo já revogado. 6. O decreto número 2.521 de 1998, que trata do transporte rodoviário interestadual de passageiros, não se aplica ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, que é regulado, controlado e fiscalizado com base em legislação própria. 7. As razões e justificativas apresentadas à defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41.468. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos, ou seja, a empresa a ser autuada no município de Caldas Novas transportava 16 passageiros excedentes a capacidade permitida para o veículo, que é de 36 passageiros, e não contesta tal fato em sua defesa. As fotos que constam dos autos mostram e comprovam tal fato, onde se vê com clareza que o veículo estava transportando passageiros acima de sua capacidade permitida. 8. É vedado o transporte de passageiros em pé, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 6º da Lei 18.673 e inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297/2007 CG. Quanto ao auto-infração número 41.468, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Posto isso, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41.468, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autora não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Como ninguém se manifestou, em votação. Voto com o relator pela manutenção do auto de infração, já que está bem caracterizado, tinha o relato das pessoas que estavam sendo transportadas em pé, 16 passageiros. Eu acompanho o voto do relator, tendo em vista que está muito bem caracterizado, né, através de fotografia, o excedente do número de passageiros. Também voto com o relator pela manutenção do auto. Uma vez todo votado, eu voto pela anulação da infração, tendo em vista a falta de identificação da linha com a sua numeração, e neste caso ainda eu conseguindo que está faltando o tipo de concessão. Se esses campos não devem ser preenchidos no auto-infração, eles devem ser retirados então, e não simplesmente deixar o campo livre e não preencher. Dessa forma, o mesmo texto, pela anulação do auto-infração. Secretário, para consignar que o auto-infração foi mantido por maioria de votos, com o voto contrário do membro Idalino, por não constar a tipificação da linha. Bem como o tipo de concessão. Próximo item da pauta. Está muda, Terezinha. Item 3. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. É o processo 2022, final 3466. Com a palavra, o membro Idalino Serra Hortêncio. Relatório 128/2022. Trata do processo do auto-infração 41.369, lavrado em nome da empresa Viação Araguaína Limitada em recuperação judicial, com base no inciso 14 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, por abre aspas, empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação e higiene, e ou deixar de higienizar as instalações sanitárias, quando do início da viagem e nas saídas de pontos de paradas de apoio. A empresa foi autuada nessa capital no dia 7/6/2022, às 15h36, por colocar em operação na linha Goiânia-Anápolis, sem a devida caracterização do número da linha. O veículo, ônibus
Volkswagen Induscar Apache 1, placa NVQ 9443, em, abre aspas, mau estado de conservação e higiene, suportes e cadeiras com parafusos soltos e ou quebrados e restos de alimentos e papéis pelo corredor do veículo, fecha aspas. Como anotado no despacho saneador 527/2022, no qual ocorreu o aditamento de infração pela falta de informações no campo de descrição. O veículo placa NVQ 9443 está corretamente identificado na infração, inclusive com sua foto. Consta dos autos e informações que o veículo é operado pelo motorista de nome Adelson Mota da Silva, CPF 369-428-98104 e CNH 034-740-99829, categoria AD. A empresa foi notificada de forma legal, notificação 557/2022 e a é recebida em 24/6/2022. Apresentou tempestivamente a sua defesa em 29/6/2022, portanto, tempestivo. O documento passa a ter parte integrante deste ato. Em sua defesa, afirma, abre aspas, insta salientar inicialmente que, ao contrário do esposado pela agência, a empresa sempre preza pelo fiel seguimento das normativas legais, o que é obrigatório. Ainda agindo dentro dos exames legais e cumprindo com as obrigações que lhe são impostas, bem como, em momento algum, vem prejudicando os passageiros e somente busca prestar um serviço adequado. Dessa forma, ressalto que não ocorre incongruência no caso em questão, uma vez que a empresa agiu de conformidade com as determinações da agência. O que se percebe é que esta agência aplica multas sem um menor critério, razoabilidade e proporcionalidade. Então, um pouco se preocupa em analisar o contexto e aplicá-lo caso a caso. SIC. Fecha aspas. Em sua fundamentação, entende que o agente de fiscalização não juntou os autos provas que o veículo se encontrava em situação inadequada para a operação na linha. Afirma que a empresa sempre preza pelo fiel seguimento dos atos normativos legais, que é obrigada a agir sempre dentro dos ditames legais e cumprir as obrigações que lhes são impostas. Esclarece que os veículos são submetidos à manutenção preventiva a cada 20 km, abre aspas, momento no qual é realizada a verificação de todos os itens do veículo, com que dificulta o exercício da defesa pelo autuado, com o fim de manter a qualidade de segurança na prestação de serviço, fecha aspas. Afirma ainda, abre aspas, contudo, na prática, se percebe a imputação de infração em ínfimas evidências e de configuração que só inflige a segurança jurídica, devido ao processo legal, como dificulta o exercício da defesa do autuado, fecha aspas. Sim. Ao final, requer a anulação do auto de infração. Em síntese, o relator. Conheço da defesa porque apresenta requisitos para sua admissibilidade. Inicialmente, é importante destacar que todo procedimento inerente à aplicação de qualquer penalidade é público e pode ser consultado previamente pelas partes interessadas, e principalmente pela parte autuada, para embasar sua defesa. No caso do exame, entende que a infração está invadidíssima, ao não colocar a linha com seu código. Quanto à afirmação do agente fiscal do relatório substanciado que o veículo, abre aspas, estava em péssimas condições de higiene e limpeza, com restos de alimentos, latas e refrigerantes, sacos de lixo, tufos e cabelos, fecha aspas, entendemos que tal situação somente se configura no início da viagem, ou seja, no terminal de origem, e o auto não caracteriza o local da suposta infração, pois, durante a viagem, tal situação pode ser gerada pelos próprios passageiros, assim não se pode imputar qual a responsabilidade do prestador de serviço. Em referência à informação do agente, no mesmo relatório, onde anota, abre aspas, bancos soltos, rasgados e danificados, corrimão e bancos danificados, fecha aspas. Sob nossa avaliação, a situação ensejada pelo agente não ficou evidenciada, pois pequenos defeitos de pouca monta não devem ser transformados em autuação por uma questão de razoabilidade e proporcionalidade. Este relatório entende que, nesse caso de pequena monta, a legislação deveria abarcar com pena a primeira infração como advertência, com caráter educativo. O ato infracional não está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, consoante se vê na sua anexo ao ato de infração, ou seja, o veículo de placa não apresenta condições inadequadas. Quanto ao ato de infração, foi lavrado não conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Por isso, considerando que consta nos autos e que exige razão de ordem legal para anular a infração, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais, voto pela sua anulação. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou proferir o meu voto. Processo número 2022, final 3466, interessado em ação na Guarani Limitada.
Trata o processo do auto-infração número 41369, lavrada em nome da empresa Aviação Araguarina Limitada, com base no inciso 14 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, por empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação ou higiene, e ou deixar de higienizar as instalações sanitárias quando do início da viagem e nas saídas de pontos de parada ou de apoio. A empresa foi autuada em Anápolis, no dia 7/6/2022, às 15h36, por colocar em operação na linha Goiânia-Anápolis o veículo de placa NVQ 9473, em péssimas condições de higiene e limpeza, com restos de alimentos no seu interior, latas de refrigerante, sacos de lixo, tufos de cabelo e condições inadequadas para ser utilizado com poltronas soltas, rasgadas e danificadas, corrimão e bancos danificados, conforme se vê no relatório circunstanciado. A empresa Aviação Araguarina Limitada foi objeto de denúncia na ouvidoria número 2022-045861, consoante se vê no documento anexo à auto-infração número 41369. O veículo de placa NVQ 9473 está corretamente identificado no auto-infração, inclusive com a sua foto. Consta dos autos do despacho número 527/2022 CFT, para fazer o saneamento do processo da seguinte forma, abre aspas, onde se lê descrição em branco, leia-se descrição. A empresa Aviação Araguarina Limitada colocou em circulação o veículo placa NVQ 9443 na linha Goiânia-Anápolis em mau estado de conservação e higiene, suportes e cadeiras com parafusos soltos e ou quebrados e restos de alimentos e papéis pelo corredor do veículo, fecha aspas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 557, e a ER recebida em 24/6/2022. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 128/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, com a devida vênia, discordo do relator e entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto-infração número 41369. A linha no auto-infração número 41369 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Goiânia-Goiás, destino Anápolis, Goiás, nos termos do que dispõe o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto número 8.444/2015, que textualmente diz, abre aspas, artigo 51. O agente fiscal, no exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, lavrará o respectivo auto-infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 1º. O auto-infração deverá conter também, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 2º. Designação do percurso ou linha em que incorrer infração. Superada essa fase, passo a análise do processo. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Inicialmente, é importante destacar que todo o procedimento inerente à aplicação de qualquer penalidade é público e pode ser consultado previamente pelas partes interessadas e principalmente pela parte autuada para embasar sua defesa. No caso do exame, o que parece, a empresa autuada, ao fundamentar e apresentar a sua defesa, não exerceu esse direito. As razões justificativas apresentadas na defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41369. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, o veículo em seu interior apresenta péssimas condições de limpeza e higiene, com restos de alimentos, latas de refrigerantes, sacos de tufos de cabelo
e condições inadequadas para ser utilizada, com poltronas soltas, rasgadas e danificadas, corrimão e bancos danificados, conforme se vê no relatório circunstanciado, anexo ao auto de infração número 41369. As fotos anexadas ao auto de infração número 41369 comprovam de forma irrefutável as condições em que o veículo foi colocado em operação e objeto de denúncia na ouvidoria da GR. Acrescenta-se a título agravante e que comprovam as condições adequadas para a utilização do veículo, se vê na reclamação formulada na ouvidoria, conforme SO número 20220445-861. Quanto ao auto de infração número 41369, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41469, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo continua aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu só gostaria de fazer um adendo, porque no seu relatório você afirmou, o nobre membro Gilvan afirmou que a autuação ocorreu em Anápolis. Se ela ocorreu em Anápolis, foi no final da viagem. Não foi no início da viagem, conforme está caracterizado exatamente na imputação, no início da viagem. Se foi no final, quem utilizou isso, quem jogou isso lá, foi o próprio passageiro. E aí pode ser penalizado. Agora, se acontecer, agora eu gostaria de saber aonde que foi autuado. Você disse que é Anápolis, eu falei que é Goiânia. Agora, aonde? Foi no terminal, foi no trecho, a abordagem ocorreu aonde? O veículo foi no terminal e ele foi objeto de denúncia na ouvidoria. Eu não estou falando da denúncia, estou falando do auto-infração. Aonde que ele foi autuado? Foi na estrada, no quilômetro tal, no terminal? Não tem isso no auto-infração. Não tem. Tem sim. Tem. Então me mostra. Olha no auto-infração que tem. Não, me mostra. Inclusive, lá está falando que a abordagem foi feita em Goiânia. Não falou nem aonde. E não foi em Anápolis. Exatamente, ele foi objeto de denúncia na ouvidoria da GR. Não foi a denúncia, foi a minha. Eu estou querendo saber aonde você confirmou que ele foi autuado em Anápolis. Que se foi, pior ainda a situação. Agora me mostra no auto. É fácil, me mostra. Lá está a abordagem em Goiânia, não falou local, nem se foi no terminal. Primeiro linha de operação, número da abordagem, data da abordagem, hora da abordagem e localização. Ponto. Foi a abordagem, foi aí. Então não foi em Anápolis, e se foi pior ainda. E onde que foi? Foi no terminal? Não foi. Eu tinha que botar até terminal rodoviário passageiro de Goiânia, início da viagem. Era isso, não coloca nada. Inventar eu não vou. Eu acho um pouco irrelevante isso aí, né? Porque o veículo, a higiene está no veículo, é algo no direito até crime continuado, ele é contínuo a sujeito. Aonde foi? Você só fala que está limpo na saída, no início da viagem. E nesse ponto eu concordo. Então, realmente ele só diz a saída. Deveria ter lá no final. Se você for no meio da viagem, pode ser o passageiro que jogou, porque não tem como limpar. Ele parar e ficar limpando. Oi, Dalino, ele foi objeto. Esse objeto. Não, isso. Você falou que foi em Anápolis. Me explica onde está em Anápolis. Eu estou falando para você. Você falou na leitura do seu relatório. Você foi muito categórico. Como se eu tivesse errado. Você ainda infringiu. Foi autuado em Anápolis. Eu não estou falando, eu respeito o seu voto, o meu está consignado, o veículo foi objeto de denúncia. As condições estão inadequadas de uso, o veículo está sujo, rasgado e condições. Em Goiânia. Foi abordado em Goiânia. Bom. Então, tá bom. Era só isso que eu queria mostrar. Porque parece que resolveu o problema que é combater o que eu escrevi no meu relatório. E pronto. Se eu errar, eu assumo que errei. Mas quando eu não erro, eu não assumo que impute erro no meu relatório. Eu não estou combatendo e nem mostrando erro seu. Eu estou falando
o meu posicionamento, o meu voto, a minha maneira de ver, de analisar Então tá bom. e de Mas proferir você o meu voto voto. em Goiânia, não foi Eu Anápolis. entendo que o auto está corretamente tipificado, Eu entendo que está em errado. conformidade com o artigo 51, o veículo está em condições inecônicas de uso, está sujo, poltronas rasgadas e totalmente sem condições de uso. Com um agravante, foi objeto de denúncia na ouvidoria da GR, e a GR tem obrigação de autuar e fiscalizar e exigir um serviço de qualidade. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. A denúncia, ela serve para iniciar a fiscalização, mas não serve para dar auto-infração. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Eu concordo em partes com o Idalino pelo seguinte: realmente o auto-infração ele deixa uma lacuna sobre a localização, porque o ônibus pode ter começado a viagem limpo e no final da sua viagem os próprios passageiros o sujaram, e aí se o fiscal abordou no final, pode explicar a sujeira, né? Não teria como limpar no meio da viagem. Então pode ser sujeira dos próprios viajantes desse veículo. Mas, ao mesmo tempo, isso é em relação à limpeza, né? Em relação à manutenção, realmente existe algumas fotos aqui, por exemplo, estou vendo aqui uma barra sem um parafuso, enferrujada, e bancos realmente rasgados, né? Então, o que complementa o auto-infração, né? Porque o item que foi autuado fala sobre limpeza e manutenção. Então, por essa razão aqui das evidências aqui da falta de manutenção do veículo, eu, relator Gilvan, pela sua manutenção. Ricardo, mas só uma observação, se você me permite. Claro. As condições econômicas do país, você ficar, detalhe, banco rasgado, item, peça oxidada ou não, e trouxe o relator aí algo que eu acho muito interessante, que é o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, né? Mas tendo em vista aí, no caso aí da ouvidoria, da manifestação da ouvidoria, fica bem complicado, né? Mas aí, realmente ele é reincidente, né? Parece que eu concordo com você, Paulo, mas aí eu acho que são questões que têm que ser levadas, eu acho que é o conselho, né? Assim, as evidências estão aqui, um banco rasgado é um banco rasgado. Não, banco rasgado. Parafuso, ferrugem, falta de parafuso. Aquele parafuso lá de que componente? Pode ser um componente de segurança importante. Ferrugem. Não, mas aí, no caso, nosso novo relator, engenheiro de segurança, deve ter observado isso aí. Eu não sei. Mas você se acha você que é um vê, item de segurança, relator? se você, mas aí Parafuso lá, ninguém sabe nem de onde é que é. sim, mas um ônibus, ele tem que ter todos os seus parafusos. Não. Ele não tem que estar falando. Não. Claro que tem. Peraí, então você está dizendo para mim, que existe um parafuso desnecessário no ônibus. Sim, pode ser um acessório, está fixando um acessório, não um item de segurança. Um acessório qualquer que seja pode se soltar e machucar alguém. Mas ninguém sabe que aquilo lá pode ser Sim. uma coisa mesmo. Eu acredito que num equipamento mecânico, qualquer parafuso, qualquer componente tem a sua função. E se falta um parafuso, ele pode causar algum prejuízo. Outra coisa, bancos rasgados. Começa com o primeiro. Né? Sim. É a minha percepção do assunto. Eu acho que todos os parafusos são necessários. Agora, questão de equilíbrio econômico-financeiro, e são questões que eu acho que tem que ser levadas ao conselho, né? E tem que ser discutido de uma forma mais ampla essa questão, e não aqui. As evidências, para mim, estão aí, esse é o meu voto. Eu só gostaria de fazer uma pergunta até mesmo para todos, se alguém conhece isso. Alguma vez, em casos de pequena monta, já houve alguma autuação por advertência? Pelo menos para caráter educativo. Primeiro, eu adverti com a advertência e você não... Cuidalino. Cuidalino. Quando você passa da velocidade lá na rodovia, você é advertido? Não, mas peraí. Quando você está com o pneu careca, no seu carro, você é advertido? Você é multado. Eu falei pequena monta. Um risco desse no banco. Isso não vai matar ninguém.
Bem, se é um item previsto em lei, se está previsto nas normas, ela tem que ser respeitada. Mas a norma traz advertência. E o que se prevê na legislação... Então, Ricardo, mas você tem que se balizar nos princípios que regem a administração pública. Dentre eles, a razoabilidade e a proporcionalidade. Pois é, mas você fazer uma advertência não está previsto na legislação. Foi Galeno? Está previsto. Giovana. Foi a palavra aqui. A pena de advertência é muito mais grave do que a multa. Inclusive, você tem que estar a um processo ordinário que tem um outro rito completamente diferente. É o que está na legislação. A legislação está lá. Ela tem advertência, sim. Ela tem advertência, sim. É um outro tipo de processo, é um outro procedimento, e é uma infração muito mais grave do que a multa. Aí agora, então, está tudo errado a legislação. Falar que a advertência é mais grave que uma pena pecuniária, aí eu vou falar, então você tem que... Tanto é assim que ela existe um rito ordinário. Você pega a legislação e vê. Paulo, e vou te falar o seguinte, para complementar a questão do equilíbrio econômico financeiro, que em parte eu concordo com você nessa questão da razoabilidade, mas nós temos que concluir que existe um monopólio aqui. Quando você tem um monopólio, não se justifica. Eu não sei, está uma confusão, não sei se o caso é até discutir aqui, mas eu não sei se isso aí é autorização, concessão, que monopólio em autorização, não sei, parece que tem um negócio de tarifa também, concedeu ou não concedeu, agora quer que parece que o empresário também trabalha de graça, não sei, o negócio está muito confuso. Concordo que existem muitos detalhes aí nesse processo, né? Mas o monopólio foi criado pela própria agência reguladora. Também. Vamos dar sequência à votação, por favor? Então, tá, mas ele não é objeto do assunto. Eu vou proferir meu voto aí. Eu vou acompanhar a divergência, né? Tendo em vista a SOT, a manifestação lá da ouvidoria, porque tudo indica que ela é reincidente. Bom, voto pela manutenção do auto de infração, tendo em vista a manifestação lá da ouvidoria. Só uma colocação, Paulo, você pode falar que ela é reincidente. Andréia. Reincidência é só em cima de sanção. A reincidência, não, tira o termo reincidência pela SOT lá, porque ela não dá para saber, né? Ele veio daquela SOT. De mesma forma, em que pese... Vocês estão me ouvindo com clareza? Está ótimo. Em que pese eu também não tenho esse conhecimento sobre os itens de segurança, mas pelo histórico da empresa, inclusive perante aqui essa instância de Câmara de Julgamento, realmente são sempre as mesmas reclamações, inclusive tem essa manifestação na ouvidoria. Por esse motivo, eu vou divergir do relator e vou votar pela manutenção do auto. A secretária para consignar que o auto de infração foi mantido por maioria de votos. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Ricardo Naves Rosa. Processo 5.1, 2022, final 4383. A palavra o relator Ricardo Naves Rosa. Bem, eu tinha até conversado com a Terezinha para relatar esses dois processos em conjunto, para defender a minha posição desses dois projetos em conjunto, da aviação goianese. Só que teve um leve detalhe que diferencia um do outro. Então, a Terezinha, eu acho que não vou poder fazer isso. Então, e também eu vou fazer a minha defesa aqui da minha posição, onde que eu vi os conselheiros fazendo, em vez de ler a descrição toda do meu relatório, que é extenso, quem quiser ler está aqui, né, já feito e assinado, eu vou defender aqui, descrever os principais tópicos. Tá? Então, qualquer dúvida, só vocês podem definir em qualquer momento. Bem, esse processo é o processo número 2022 00029 0043 83.
número do auto é o 41483, do dia 14 de julho de 2022. Ricardo, você permite só uma colocaçãozinha? Sim. E Dalino, seu microfone ainda continua muito baixo. Eu vou te falar, eu fiz um pedido para o gerente e... Eu vi lá, mas eu estou escutando, tá meio mal, mas eu estou escutando, pode falar. Peraí, deixa eu só aumentar meu volume aqui, para ver se ajuda aqui, peraí. Eu até esforço para ouvir, aí eu vou colocando a cabeça para dentro da tela aqui, porque a testa aumenta. Ok, Dalino, pode falar aí, que eu acho que eu... Sim. Às vezes o coordenador pode me auxiliar um pouco. Você tem 3 relatórios longos. Na reunião passada, umas 2 passadas, eu acredito, eu tive 3 relatórios dessa monta, desse assunto. E o membro do Ivan, o coordenador do Ivan, pediu vice-processo, aliás, que está aguardando parecer da Procuradoria. Se eu estiver enganado, me corrija, por favor. Seria de bom ouvir. Eu acredito que, em função dos 3 processos que o coordenador pediu visto, eu tenho que definir vista desse também, para não seguir agora em função do teu parecer. Se isso for ocorrer, eu acho que é pouca valia ficar lendo o relatório e pedir vista. Isso é só essa colocação que estou deixando. Se for pedir vista, já o faz. Quando colocar em leitura, só isso, senhor. Sim, como o Gilvan ainda não pediu vista, eu estou mantendo o trâmite normal. Ok. Bem, vamos lá. O dispositivo legal que foi infringido foi o inciso 38 do artigo 12 da Resolução 297, que é emitir ou preencher o bilhete da passagem de acordo com os padrões e valores estabelecidos. Como já é notório aí de outros processos, as empresas fizeram uma atualização, né, um próprio reajuste, eles mesmos fizeram esse reajuste de forma unilateral, sem a participação da GR. Com base, assim, só atualizando sobre o contexto, algumas empresas, através do CETRIMP, que é a associação, o Sindicato de Transportes de Passageiros Intermunicipal, fizeram uma solicitação à GR para que fizesse um reajuste extraordinário, que está previsto nos termos de autorização, lá no seu artigo 15º, ele é previsto. Eles fizeram essa solicitação diante do aumento do preço dos insumos, mais especificamente do óleo diesel, coisa que aconteceu. Foi negado pela GR, através de um ofício, foi negado esse reajuste extraordinário. Dessa forma, algumas empresas e a aviação goianésia, a autoaviação goianésia, continuou, fez o seu próprio reajuste e começou a atuar com um valor de passagem não autorizado pela GR. Então, o auto de infração, basicamente, ele se trata sobre isso. No caso desse auto de infração especificamente, a empresa alegou principalmente os seguintes pontos, né? Diferentemente do outro auto da aviação goianésia, ele alegou que houve uma duplicidade de penalização. Ele já tinha sido autuado anteriormente, esse auto de infração é o 41482, ele disse que já existia um auto de infração de número 41483, que tratava do mesmo assunto, então ele não poderia ser penalizado 2 vezes pelo mesmo fato. Essa é uma primeira alegação dele. A outra alegação é que estava em dificuldade financeira, né, visto que o diesel aumentou 57% nos últimos 12 meses, e que por isso tinha feito o próprio reajuste de forma unilateral, sem a participação da GR. Alegou também o encaminhamento da solicitação por intermédio do sindicato, e, como eu já disse, foi negado através do ofício 685 da presidência, né, do conselheiro presidente. Ele alegou uma demora na resposta, que eles fizeram a solicitação dia 23/2, depois novamente dia 11/3 de 2022, e que o AGR não respondeu
em tempo hábil. Diz que só foi respondido em 31 de maio. Essa é mais uma alegação. Então, basicamente, foram essas. E, deixa eu ver se tem mais um detalhe. Não, a empresa alegou isso. E alegou, por fim, também, que, como eles possuem uma autorização para atuar, toda a legislação, alguma legislação permitiria que as empresas pudessem controlar os seus próprios preços. E isso existe um conflito de entendimento nas legislações, em várias legislações, e isso eu apresento tudo na minha fundamentação, que eu vou dizer para vocês aqui. E também eu já tive acesso porque isso foi apresentado, o próprio Gilvan, né, pediu, através de outros autos de infração, que a PGE, a Procuradoria, se manifestasse em relação a isso. A Procuradoria Setorial já se manifestou e encaminhou a Procuradoria-Geral do Estado. E nesse momento, nessa fase, se encontra com o processo lá, para manifestação. Mas a Procuradoria Interna já fez a sua manifestação e que vai muito na linha também do que eu vou apresentar aqui para vocês. Fazer um resumo, porque é muito extenso, né? Bem, diante da primeira alegação, o que eu vou apresentar para vocês é o conflito entre as legislações. A Lei 10.673 prevê no seu artigo 10º que pode ser feito, no seu artigo 10º, parágrafo 1º, que pode ser feito... Isso, eu já vou fazer a apresentação nesse, que algumas partes, os próximos 2 processos também vai ser a mesma defesa, quando tiver uma diferença, vai ter só uma diferença ou outra em relação ao que foi alegado pelas empresas. Mas a Lei 10.673, artigo 10, parágrafo 1º, fala que o serviço pode ser, quando desvinculado da exploração de infraestrutura, ele pode ser delegado através de autorização. E o inciso 2 diz o seguinte: deve ser exercida a liberdade de preços, tarifas e fretes, mas com um detalhe muito importante, em um ambiente de livre e aberta competição. O artigo 12 também fala a mesma coisa, da Lei 18.673. Os preços dos serviços autorizados serão livres, devendo ser reprimidos toda a prática prejudicial à competição, bem como o abuso do poder econômico. No parágrafo 1º do artigo 12, fala: no regime no que se refere esse artigo, a autorizatária poderá determinar suas próprias tarifas, observando a incidência dos tributos, devendo comunicá-las ao ente regulador com antecedência mínima de 15 dias. Já o decreto 8444 de 2015, ele diz o seguinte no seu artigo 6º, fala sobre autorização sem prévia licitação nos casos de serviço de transporte de caráter regular ou regular desvinculado de infraestrutura. Fala, praticamente a mesma coisa. A autorização pode ser conferida por um termo de autorização, o que foi feito, conforme modelo disciplinado em resolução, e no seu inciso 4 fala: contém os seguintes elementos mínimos: liberdade de preços e tarifas, conforme critérios definidos em planilha tarifária e fixada nos termos de disciplina estabelecida pelo ente regulador. Já no artigo 2º fala: o termo de autorização ele deverá conter um anexo único e dizendo o seguinte: cobrar tarifas conforme critérios estabelecidos em planilhas tarifárias aprovadas pelo ente regulador. No artigo 8º fala: incube a AGR, no seu inciso 6, reajustar tarifa e proceder revisão. Bem, resumidamente nessa questão, existem algumas
algumas normas, legislações que falam que o serviço não poderia ser delegado através de autorização e outras dizem que pode ser via autorização. Mas todas elas dizem o seguinte: se for feito via autorização, deve haver como preceito fundamental a concorrência, porque a autorização ela permite a liberdade tarifária, mas num ambiente de ampla concorrência. Como é notório, sabe-se que o serviço de transporte intermunicipal em Goiás não existe concorrência. O que existe no máximo é a interposição de alguns trechos, alguma linha ou outra, mas não livre concorrência. Várias empresas atuando para que a gente realmente tenha um ambiente de livre mercado e onde o preço pode ter a sua liberdade. Levando em consideração esse conflito de normas e que não há concorrência, e isso também previsto em várias das legislações, nesse caso, o agente regulador deve atuar e fazer os reajustes e revisões tarifárias. A empresa em si só ela não poderia fazer isso sozinha. Mesmo com todas as alegações que ela fez das dificuldades financeiras, né, e com o preço do aumento dos combustíveis que a gente realmente sabe o que aconteceu, esse reajuste deveria ter sido feito através da AGR, que é o órgão regulador. Então, vou ler somente o final aqui do meu voto. Sendo assim, se de um lado as autorizatárias não podem almejar o melhor dos dois mundos, porque elas possuem uma autorização, mas ao mesmo tempo quer também reajustar sua tarifa no ambiente de monopólio. E esse que são os dois mundos. Se de um lado as autorizatárias não podem almejar o melhor dos dois mundos, escapando do procedimento licitatório, mas preservando o direito ao reajuste unilateral das tarifas, em um ambiente o qual não prevalece a livre concorrência, é dever do órgão regulador responsável pelo conflito em questão e até que ele seja definitivamente sanado no plano legislativo e contratual, controlar o reajuste tarifário de forma a evitar que o ônus seja imputado à população. Diante da alegação da defesa, quanto à duplicidade de penalização para o mesmo fato de aumentar a tarifa sem autorização da GR, se referindo à auto-infração 4183, neste processo, e o auto-infração 412, não tem sustentação legal, pois os autos foram lavrados em dias diferentes e para veículos distintos, conforme pode-se verificar nos autos de infração referidos acima. Além do exposto anteriormente, mesmo depois da empresa ser alertada através do ofício 685, que não poderia efetuar o reajuste sem prévia autorização do ente regulador, e depois de já ter sido autuada anteriormente pela mesma razão, a empresa continuou desobedecendo as normas legais para a prestação de serviço, mantendo sua tarifa alterada. Concluo constatando que as ações justificadas e apresentadas na defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração 483. Voto. Por isso, considerando o que consta nos autos, não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração 483, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova de desconstituí-lo. Voto pela sua manutenção. Feito o relatório brilhante pelo Ricardo, eu pergunto aos demais membros da Câmara se podemos estender esse relatório dele para os dois processos da aviação araguaianesa que são idênticos, não é isso, Ricardo? Apenas essa divergência... Exatamente. Já aproveitando, então, a única divergência é que, neste, ele alega uma duplicidade de penalização. O outro é exatamente o mesmo, só que ele não alegou duplicidade de penalização. Eu só gostaria de ter um ponto. A questão da duplicidade, a alegação do relator foi que foi em veículos diferentes, dias diferentes. Tá? O veículo não estava sendo autuado, estava sendo autuado a cobrança. Então, é o valor da tarifa que é da linha, não é do veículo. Então, existe duplicidade, sim. Nesse caso, existe. Por quê? Se a linha está cobrando, não é o veículo. Esse aí cobra o valor, o outro ali cobra outro valor, não.
Então, não é porque... E você não pode todo dia ir lá, e eu estou indo todo dia também. Mas, Idalino, o fato não é o mesmo. Se você vem com o seu veículo e você transgride a velocidade, se você vem com o seu mesmo veículo, você transgride a velocidade, e amanhã você passa novamente e transgride novamente, você vai receber outro auto-infração. Não é o veículo sendo autuado. Não é o veículo. Está sendo autuado a emissão de bilhete no valor diferenciado. É outro, o aumento... Na empresa, é a empresa, não é o veículo. Então, diante desse fato, eu retiro a minha sugestão. Os processos serão relatados de forma unitária e eu peço vista do processo 2022-4383. Então, eu vou... A secretária para o próximo item da pauta. Item 5.2 do processo 2022-3693, a ser relatado pelo relator Ricardo Naves Rosa. Com a palavra, o relator Ricardo Naves Rosa. Bem, como eu já tinha comentado, este é outro processo da mesma empresa, da Autoviação Goianese. O número de processo é diferente, né? 2022 é 0029 003693. O auto-infração é o 41412, na data de 16/6/2022. O dispositivo legal infringido foi o mesmo, né? É o artigo 12, inciso 38 da Resolução 297, emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. Como eu já comentei, a defesa e a aplicação do auto-infração são idênticos, excluindo o item em que ele fala da duplicidade. Neste auto-infração ele não alega duplicidade. Então, tudo que eu relatei no anterior se identifica com esse auto-infração aqui também. Então, peço autorização aí para não relatar tudo novamente, mas se vocês acharem que deva ser feito, eu faria. O voto, a descrição dos itens são os mesmos, excluindo aquele da duplicidade. Bom, de minha parte, você pode ir para a conclusão. Não, mas o problema... Ok? Para todos? Ok. Andréia, sim? Ok, então vamos lá. De acordo. Conclusão. Nesse sentido, vou ler só o finalzinho aqui do meu relatório e o voto. Nesse sentido, determinamos as empresas autorizatárias que promovem... desculpa, esse aqui é o final... Sendo assim, se de um lado os autorizatários não podem almejar o melhor dos dois mundos, escapando do procedimento licitatório, mas preservando o direito ao reajuste unilateral das tarifas, em um ambiente no qual não prevalece a livre concorrência, é dever do órgão regulador responsável pelo conflito em questão, e até que ele seja definitivamente sanado no plano legislativo contratual, controlar o reajuste tarifário de forma a evitar que o ônus seja imputado à população. Concluo constatando que as razões justificativas apresentadas na defesa não dão sustentação legal para anular a auto-infração 41412. Voto. Por isso, considerando o que consta nos autos, não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração 41412, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a atuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Eu também vou pedir vista do processo 2022, final 3963. A secretária para colocar em pauta o próximo item da pauta. Item 5.3, processo 2022, final 3572, ser relatado pelo relator Ricardo Naves Rosa. Com a palavra, o relator Ricardo Naves. Bem, esse é o processo 2022-00029-003572. Interessado, Juarez Mendes Melo. O número da auto-infração é 41395, do dia 10 de junho de 2022. O dispositivo legal infringindo foi o mesmo dos processos. É o artigo 12, inciso 38 da Resolução 297, emissão ou preenchimento de
de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. Parte da argumentação da empresa foi na mesma linha da autoviação goianésia, né? Bem, a empresa Juarez Mendes Melo, ela foi autuada por fazer o seu próprio reajuste, ela foi autuada no trecho Goiânia mais Zagão, e tem algumas evidências no relatório, né? A foto do bilhete de passagem, foi anexado à tabela de preços que demonstra que o preço realmente está alterado em relação à tabela de preços. A empresa foi notificada e a defesa é tempestiva, né? Ela foi notificada, foi emitido o AR e ela apresentou sua defesa de forma tempestiva. Na sua fundamentação, ele alega: conforme se vê no auto de infração em anexo, não consta a assinatura do agente atuante com a sua qualificação, parando dúvida de quem foi o responsável e estava presente no momento da fiscalização. Bem, verificando o auto de infração, viu-se que tem assinatura de forma eletrônica do agente, que é o Juscelino Vaz de Almeida, né, com seu CPF e todos os detalhes necessários para a sua assinatura. Também alegou que a notificação deveria ter sido feita em até 5 dias após a sua lavratura. Assim, eu apresento diversos dispositivos que falam sobre o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa e não 5, né? A Lei 13.800, o Decreto 9.533, a Resolução 228/2010, a Resolução Normativa de 105 de 2017, todas elas falam do prazo de 10 dias para a apresentação da defesa. E, por fim, ele alega também a escalada de preços, né, que as empresas estão passando por uma dificuldade financeira. Cita a mesma situação de ter sido feita a solicitação através do sindicato para que fosse feito um reajuste, um ajuste excepcional da tarifa e, como eu disse, isso foi solicitado, a GR negou esse pedido, então ele não poderia ter sido feito de forma unilateral pelas empresas. Toda a minha fundamentação e legislação apresentada são as mesmas dos últimos 2 processos, citando os termos de autorização, o Decreto 844, a duplicidade de entendimento da legislação e, por fim, eu concluo dizendo o seguinte: a conclusão é a mesma. Sendo assim, de um lado, as autorizatárias não podem almejar o melhor dos 2 mundos, escapando do procedimento licitatório, mas preservando o direito ao reajuste unilateral das tarifas, em um ambiente no qual não prevalece a livre concorrência. É dever do órgão regulador, responsável pelo conflito em questão, e até que ele seja definitivamente sanado no plano legislativo e contratual, controlar o reajuste tarifário, de forma a evitar que o ônus seja imputado à população. Concluo constatando que as razões justificativas apresentadas na defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração 41395. Voto. Posto isso, considerando que consta nos autos, não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41395, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a atuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituir. Voto pela sua manutenção. Eu também vou pedir vista do processo 2022-3572 e quero parabenizar o Ricardo pelo brilhante, pelo exaustivo trabalho, porque são processos complexos. Meus parabéns, Ricardo. Obrigado. Ricardo, o reajuste foi concedido? Já foi concedido esse reajuste?
Não? Ele não foi feito de forma extraordinária e também não foi feito esse ano, porque existe uma data base, que é em julho, e também não foi concedido. Estamos em setembro, né? Não foi concedido E esse teve ano. um caso extraordinário, não, realmente o diesel é notório que o diesel subiu eu falo extraordinário 100%. porque eles queriam que antes da data base fosse feito o reajuste, levando em consideração ao aumento. Certo. Ricardo, Então não foi feito. Sim. eu fiz 3 processos que eu relatei, Sim. e eu não vi lá nos meus, não me recordo, que houve a negativa por parte da GR. O que eu vi foi que a GR não se posicionou e fez uma denúncia no CAD. Eles fizeram essa alegação, Idalino, mas eu fui correr atrás. E aí, isso foi no período do presidente anterior, do Marcelo, e eu fui correr atrás e achei o processo, onde eles solicitam através do C30 e a GR, através do ofício 685, nega um reajuste extraordinário. E dizem a eles que eles não poderiam fazer de forma Quando foi a unilateral. data desse ofício? E desse processo já tem até um parecer da PGE, né, Ricardo? Sempre o contrário. Isso. O PGE, para o advogado, para mim é a mesma coisa, é meu entendimento. O ofício eles deram entrada em 12 de maio com o pedido do sindicato e a GR respondeu 30 de maio. Foi logo em seguida, então não demorou como as empresas alegaram também. Não, foi mais que os 15 dias, né? Foi uns 15 dias, mais ou menos. Não, 30 a 18. Não, eles entraram 12 de maio. Isso. 12. E aí respondeu dia 30. Isso. Respondeu e entregou que dia? A ciência na data. Mas isso aí, o Idalino teve... Só que eu não tinha visto. Não, sim. É porque, na verdade, demorou um pouquinho aqui, porque isso teve várias negociações, conversa, até com o governador e tudo mais. Não foi uma coisa muito simples, assim, rápida, que aconteceu na época. Tá bom. É só que eu não tinha conhecimento dessa resposta. Sim, eu também fiquei nessa dúvida e fui atrás do processo para ver o que realmente tinha acontecido. Porque eles alegavam que houve uma demora e que a GR foi omissa, e, na verdade, não foi nada disso. Se vê no processo nitidamente que não foi. Foi feita uma resposta toda... E diversas reuniões, todas sobre esse assunto. Ok. Só que a título aqui de informação, que a DI 5549, que questiona aí a autorização no serviço de transporte, foi retirada lá do calendário lá de julgamento. Estava em pauta e foi retirada, então? Foi retirada ontem. Paulo, ela foi inclusa de novo agora para começo de outubro. Ah, é? A ministra colocou ontem. Ótimo. Já está em pauta. A secretária para colocar em pauta o próximo item da pauta. Então, estaremos... Item 6. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pela relatora André Bonanato Estrela. É o processo 2022, final 4450. Coordenador, eu gostaria de perguntar se ainda é possível eu retirar meu processo de pauta. Eu te confesso que eu fiz uma conta com relação ao prazo de deposição da defesa e entendendo que ele tinha sido protocolado a defesa dia 23 por conta do anexo da defesa, e depois eu coloquei 22 de agosto. É possível eu retirar ou eu preciso apresentar ele aqui? Agora tem que apresentar, né, Andréia? Mas beleza, você pode... Então... Mas se você entender que as razões do meu voto estão coerentes, você pode aderir ao meu voto e feita a ressalva na alta. Porque, de fato, o que aconteceu? A defesa foi apresentada. A contagem do prazo, eu acabei contando o prazo em dias corridos. Exato. E eu não sabia se ele tinha protocolado dia 22 ou dia 23, e por isso eu não dei seguimento à defesa e votei pela manutenção do auto. De qualquer forma, eu não adentrei os motivos da defesa dele, as alegações. Mas, então, eu gostaria que você, coordenador, lesse o seu voto, em sendo também pela manutenção, eu posso fazer a retificação do meu relatório. Aí no processo após o meu voto, você faz um errado aderindo, a gente faz a coisa aderindo ao voto. Perfeito. Você pode ler o seu...
seu voto ou você prefere que eu leia o meu relatório? Leia o seu relatório só para ficar consignado, porque nós vamos fazer a adesão. Combinado. Relatório 129 de 2022. Interessado, Juarez Mendes Melo Limitada. Processo 2022, final 4450. Auto de infração 41487, datado de 19/7/2022. O dispositivo legal infringido, artigo 12, inciso 41, da Resolução 297/2007 CG. Utilizar veículo não registrado na GR. Considerei a defesa como intempestiva, já que protocolada no dia 22/8. Cuidam os presentes do auto de infração 41487, lavrado em desfavor de Juarez Mendes Melo Limitada, por incorrer no que dispõe do inciso 41, do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, acima indicado e assim descrito no auto. Empresa utilizando o veículo não registrado na GR, na Operação Galinha, lavrado pelo assistente de regulação e fiscalização, Marcos Henrique Moreira, CPF registrado no auto, no dia 19/7/2020. Oi? Eu acho que está com duas janelas abertas e está dando eco que eu não estou te escutando. Deve estar entrando pelo fone e pela câmera. Está dando um delay. Uma sobreposição de voz. Acho que você está com duas abertas aí. Melhorou? Melhorou? Não, ainda está. Ou piorou? Você está com duas abertas. Uma que sem câmera e uma com câmera. O meu áudio não está funcionando. Fecha que não está funcionando. Você tem duas janelas abertas, André. Você tem que encerrar uma. Terezinha, você não consegue excluir essa segunda janela aqui, não? Ah, não é você, né? É o pessoal da informática. Isso, agora vai melhorar. Isso, melhorou. Perfeito? Ok. A empresa recebeu a notificação número 781 através do AR do dia 8/8/2022. Contudo, quanto da apresentação da defesa, a autuada extrapolou o prazo previsto no parágrafo 5º do artigo 51, segundo o qual o prazo para apresentação de defesa será de 10 dias, contados a partir do primeiro dia útil do recebimento da respectiva notificação. Em resumo, este é um relatório. Depende, portanto, da verificação da data marcada pelo protocolo na peça de defesa da parte, juntada aos autos, que a mesma somente compareceu a esta agência no dia 22, tanto posterior aos 10 dias previstos na legislação, para assegurar a apreciação do mérito recursal, tendo em vista que a notificação via AR se deu em 8/8, tendo prazo exaurido em 18/8. Daí que intempestiva a defesa apresentada, motivo pelo que torna inservível para fazer frente ao auto lavrado, motivo pelo que deixe de dar desta forma, entendo que o auto de infração 41487 deverá ser mantido, posto que lavrado em consonância com o que dispõe a legislação. Voto. Isto posto, e considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41487, vez que, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais, da intempestividade da defesa apresentada, voto pela sua manutenção. E, por gentileza, por favor, que, recontando o prazo apresentado pela empresa autuada, de fato, ela é tempestiva. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou proferir o meu voto. Processo número 2022, final 4450, auto-infração 41487. Trata o processo do auto-infração número 41487, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. Consta dos autos que a empresa, ao ser autuada, utilizar o veículo não registrado na GR para realizar o transporte de passageiros entre Goiânia e Paraúna. O veículo de placa JHK 9097 está corretamente identificado no auto-infração número 41487, inclusive com a sua foto.
A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 781/2022, IAR, recebida em 8/8/2022. Notificada, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. A defesa também foi objeto de análise no termo do relatório número 129/2022. Em síntese, o relatório. Preliminarmente, com a devida vênia, discordo da relatora e entendo que a defesa é tempestiva, pois a empresa Juarez Mendes de Melo Limitada foi notificada por AR em 8/8/2022 e protocolou sua defesa na GR no dia 22/8/2022, portanto, dentro do prazo de 10 dias legais. Isso, inclusive, agora foi afirmado pela relatora do processo. O referido prazo para apresentação de defesa consta da notificação número 781/2022 e está em conformidade com o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 66 da Lei 13.800/2021, com a redação dada pela Lei 20.276/2018. Nesta análise inicial, também entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de fração número 41487. A linha no auto de fração número 41487 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Goiânia, destino para Una, Goiás, nos termos que dispõe o inciso 2 do artigo 1º do decreto 8.444/2015, que textualmente diz. Artigo 51. O agente fiscal, no exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, lavrará o respectivo auto de infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do auto. Parágrafo 1º. O auto de infração deverá conter também, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 2, designação do percurso ou linha em que ocorrer a infração. Superada esta fase, passa a análise do processo. Conheço da defesa porque presente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois: 1. O auto de infração número 41487 está assinado na forma legal e o agente fiscal, Marcos Henrique Moreira, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 300-982-621-49. 2. Não se aplica ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, o que dispõe a Lei 13.800/2001, pois é regulado, controlado e fiscalizado com base na legislação própria, notadamente a Lei 18.673/2014 e seu regulamento, aprovado pelo Decreto número 8.444/2015 e os atos normativos editados pela GR. 3. A exigência da certidão negativa de débito para a prática de atos na GR, no caso em exame do registro de veículo, é uma exigência do artigo 54 da Lei 18.673/2014. 4. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos e a própria empresa admite tal fato em sua defesa. 5. Os argumentos e justificativas apresentados na defesa, no meu entendimento, não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41487. Quanto ao auto de infração número 41487, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41487, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Esse processo é só por mim, eu não vou entrar no mérito, não. Só uma curiosidade que eu percebi nesse auto de fração. O auto de fração, ele traz um campo que fala o tipo de concessão, e foi escrito na concessionária. E nenhuma empresa em Goiás tem contrato de concessão, tem termo de autorização. Então, uma falha grotesca nesse auto de fração. Alguém quer mais se manifestar? Em votação. Pelas minhas considerações, tendo em vista que esse auto de fração não traz a caracterização do número da linha, e, em especial, no campo que fala
tipo de concessão, ele escreve lá que é um concessionário, contrariamente a tudo que se tem, porque ele tem um termo de autorização e não um contrato de concessão, em preliminar, pela anulação do auto de infração. Ricardo, Paulo. Eu voto pela manutenção junto com o relator. Paulo. Tá mudo, Paulo. Desculpa aí. Eu acho que é comunicar a gerência de transportes para fazer uma revisão na estrutura desse auto, né, de trocar esses termos, autorização, concessão, né, melhor adequado. Mas eu acompanho complementando, né, pelo problema que teve na intempestividade, e junto com o do Gilvan, pela manutenção do auto de infração. A secretária, para considerar que o auto foi mantido por maioria de votos, com a ressalva da relatora, que entendeu pela tempestividade do auto e os argumentos apresentados no meu voto. Próximo item da pauta. Item 7, encerramento. Bom, eu queria deixar consignado que as próximas reuniões da Câmara, atendendo à recomendação da presidência, serão realizadas no auditório da GR. Alguém mais quer se posicionar? Gilvan, na verdade, isso foi feito uma sugestão, né? Não. Agora, inclusive, vai ter uma reunião, Ricardo. Ele está pedindo que a gente faça a reunião como o Conselho está fazendo presencial. Mas o presidente participou da última reunião aqui, foi uma sugestão. Se vocês quiserem, não viu que foi uma determinação, não. Não. Mas, inclusive, inclusive, nós vamos ter até uma reunião que já está até agendada. Perfeito? Não, sim, mas eu estou contestando exatamente isso. Foi feita uma sugestão. Não, eu estou falando... Onde que está essa determinação? Ela foi formalizada? As próximas reuniões serão realizadas no auditório da GR, no 12º andar. Sim, mas isso foi formalizado? Eu estou formalizando agora. Isso está em conformidade com o decreto. Mas isso não tem que ter uma normativa para isso? Tem uma normativa. A Lei 13.569 e o decreto 9.563, que as reuniões preferencialmente são realizadas de forma presencial. Preferencialmente. Preferencialmente. Em face da Covid, foi criada uma alternativa, excepcionalidade, que elas seriam feitas de forma como nós estamos fazendo hoje. Eu agradeço a presença de todos e que tenhamos um excelente fim de semana. Amém para todos. Obrigada. Até o áudio, Dalino. Eu gostaria de deixar consignada a minha indignação e a minha contrariedade contra essa medida impositiva. Eu acho que nós somos membros, poderíamos fazer uma discussão prévia sobre isso e não chegar e impor. Eu tenho idade e até pouco já pode discutir as coisas. Se não chegar e impor, eu acho que não é o caminho correto. A sua observação está consignada e as reuniões continuam no auditório da GR a partir da próxima reunião. Muito obrigado, Aquiles. Eu ficaria muito satisfeito se tivesse cafezinho lá na sala, lá, o cafezinho. E um pão de queijo, né, Paulo? De preferência, muito obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigada. Obrigada. Ô, Gilvan, já aproveitando aqui, eu vou estar de férias, né? Eu vou continuar participando das reuniões, mas estarei de férias. Eu não virei aqui para participar, não. Bom, então, as reuniões serão realizadas no auditório, cara. Bem, mas não existe as exceções? Vamos ver. Vamos ver. Então, tchau, gente. Obrigado.